Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição. No dia de hoje vamos estudar a lição Pastores de Belém, na continuação sobre o nascimento de Jesus. O verso áureo é o texto de Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A declaração em cântico dos anjos para aqueles pastores, vamos ver ao decorrer do estudo. Primeira pergunta: para quais pessoas os anjos se revelaram e como ficaram os pastores de ovelhas? Lucas 2, 8 a 12 nos diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Nós vamos ver agora as notas, primeiramente do Grande Conflito 314 e Desejado 47-24 na digital. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado, e nenhum preparativo para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial prestes a voltar para o céu, com a desonrosa notícia quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos e, mirando o céu, bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece, anunciando as boas novas de grande alegria. Nos campos em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, havia ainda pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 9 a 11. A essas palavras, visões de glória encheram a mente dos pastores que as escutavam. Chegara a Israel o libertador. Poder, exaltação, triunfo acham-se associados à sua vinda. O anjo, porém, deve prepará-los para reconhecerem um Salvador na pobreza e na humilhação. Isso vos será por sinal, diz ele: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 12. Então, para quais pessoas os anjos se revelam? Aqui vem no contexto que estudamos na anterior, como que os líderes, as autoridades religiosas foram passadas por alto por Deus. Os anjos não foram dar esse aviso para eles, porque eles estavam numa condição de autossuficiência, não estavam ansiando pela vinda do Messias, e então foram passados por alto as autoridades civis, religiosas, em Israel, sacerdotes, os escribas. Mas então, aqui diz que o anjo, quando ele achou que não haveria ninguém, que classe que ele encontra então? Aqui fala dos pastores, né? A classe mais humilde, então. Nenhum grande homem estavam ali esperando, né? Os principais do sinédrio ali não estavam esperando. Aqui fala que não tinha preparativo nenhum para o príncipe da vida. Então, somente quem estava pronto para receber foram aqueles pastores ali que estavam cuidando das suas ovelhas. É importante salientar que eles não foram escolhidos só porque eram humildes.
Sim. mas porque eles estavam, naquele momento, inclusive, pensando quando será que acontecerá a vinda do Messias, né? Eles, à noite, com o rebanho, estavam refletindo, a olhar as estrelas, pensando em coisas mais elevadas, né? Estavam meditando nisso. E que surpresa agora! Aparece um anjo glorioso. E qual foi a reação deles? Espanto. Espanto. Veja que a glória de um anjo já é muito forte. Sempre os seres humanos ficam com receio, né? Muitas vezes até tem o receio de ser um juízo divino, né? Vem para me matar. Mas aí o anjo ele fala, não, nós viemos aqui trazer novas de alegria. Então o evangelho foi pregado nesse momento aqui, as boas novas, por aqueles anjos, então, anunciando aos pastores. E aqui no final ainda destaca, né, que já os anjos preparam eles para não esperar encontrar o Messias em um grande lugar, né? Então fala que ele vai estar envolto em panos numa manjedoura. Então fica muito claro aqui a mensagem dos anjos para eles. E assim vamos para a segunda pergunta. O que acontece em seguida? Qual é a origem da música? Lucas, capítulo 2, versos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então aqui nessa parte já entra a música dos anjos, né? Primeiramente apenas um anjo é visto e de repente eles veem uma multidão de anjos. Temos aqui mais informações no livro Desejado de Todas as Nações, página 47, também no Terceiro Mensagem Escolhidas 334, Grande Conflito 314, Desejado 308 e também na 48. Diz o seguinte: o celestial mensageiro acalmara-lhes os temores, dissera-lhes como poderiam encontrar Jesus. Com terna consideração para com sua humana fraqueza, dera-lhes tempo para se habituarem à radiação divina. Então, o júbilo e a glória não se puderam por mais tempo ocultar. Toda a planície se iluminou com a resplendência das hostes de Deus. A terra emudeceu e o céu inclinou-se para escutar o cântico. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. A música é de origem celestial. Há grande poder na música. Foi a música dos anjos que fez vibrar o coração dos pastores nas planícies de Belém e envolveu o mundo todo. É através da música que os nossos louvores se erguem àquele que é a personificação da pureza e harmonia. É com música e cânticos de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal. A glória celestial inunda a planície toda. Aparece uma incontável multidão de anjos e, como se fora demasiado grande a alegria para um só mensageiro trazê-la do céu, uma multidão de vozes irrompe em louvores que todas as nações dos salvos um dia entoarão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando, por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, estavam declarando os princípios da lei que viera engrandecer e tornar gloriosa. Quem dera que a família humana pudesse hoje reconhecer esse cântico. A declaração então feita, a nota vibrada então, avolumar-se-á até o fim do tempo e ressoará até os extremos da terra, quando se erguer o sol da justiça, trazendo salvação sob suas asas. Esse cântico há de ecoar pela voz de uma grande multidão, com a voz de muitas águas, dizendo: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, o que acontece em seguida? Então fala que com terna consideração para com sua humana fraqueza, dera-lhes tempo para se habituarem à radiação divina. Então os anjos deram tempo para os pastores se habituarem. Realmente foi algo muito forte para a humanidade deles ali. E qual é a origem da música? Que fala que é de origem celeste. Foi cantada então pelos anjos. Como o Mateus citou, né? Vários anjos juntos entoaram esse hino. E aqui fala que será o hino que será entoado pelos salvos também.
A Bíblia é recheada de referências a cânticos. Nós vemos que em momentos importantes é momento, então, de haver essa exultação, não em meras palavras, mas numa melodia celestial. É isso que nós vemos. Por isso que o Apocalipse, por exemplo, é um livro recheado de cânticos. Em vários momentos ocorre isso. Queria destacar ainda aqui que diz que essa frase desse cântico dos anjos já traz à tona os princípios da lei, que seria o objetivo do Messias engrandecer e tornar gloriosa. Por que então? Porque justamente nessa declaração de Lucas 2,14, aqui que nós vimos, se resume o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se todos os seres humanos seguissem esse aspecto, haveria paz na terra, haveria Deus colocado na devida honra, louvor e adoração. Terceira pergunta, afinal, o Evangelho de Jesus Cristo traz a paz ou a espada? Então temos textos, né? Esse texto do cântico falando que paz na terra aos homens, mas outros textos falando não vim trazer a paz, mas a espada. Então, afinal, o Evangelho de Cristo traz o quê? O Grande Conflito 46 analisa essa questão com maestria. Diz assim: como, pois, pode o Evangelho ser chamado mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo nascera, cantaram sobre as planícies de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Há uma aparente contradição entre essas declarações proféticas e as palavras de Cristo: não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. Mas, entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas o mundo, em grande parte, se acha sobre o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos. E eles se erguem em rebelião contra ele, odeiam a pureza que eles revela e condena os pecados, e perseguem e destroem os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É nesse sentido que o Evangelho é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. Está bem explicado por esse texto? Claríssimo. Então nós vemos que isso é uma objeção, inclusive que alguns judeus usam para rejeitar a Cristo, que diz que ele não veio trazer a paz, que o cristianismo moveu muitas guerras neste mundo. Mas esse tipo de cristianismo, que ao decorrer dos séculos se tornou uma face de violência relacionada a impérios, a reinos deste mundo, não é o verdadeiro cristianismo que Deus teve o intento de apresentar para as pessoas. Aqueles que de fato adotam a mensagem de Cristo é uma mensagem que pacifista, é inegável para aqueles que leem o Sermão da Montanha, por exemplo. Então, existe uma questão de que realmente as pessoas não analisarem a mensagem em si, analisam muitas vezes o mau exemplo de cristãos, mas afinal Jesus falou também que ele não veio trazer a paz, mas a espada, mas num sentido específico. Ele não estava dizendo que ele queria então mover guerras, que as pessoas movessem guerra em favor dele, não é isso? Mas nos fala então desse conflito entre as forças do bem e do mal. E essa separação ocorreria até onde? No seio familiar, de maneira de colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra a nora e assim por diante. Várias concepções aí que Jesus vem trazendo essa adversidade entre aqueles que querem viver os princípios puros do Evangelho e aqueles que permanecem na mensagem satânica, então que é da coação, que é da rebelião contra Deus. Exatamente. Está em total desacordo com as pessoas que querem viver os antigos hábitos.
Então é nesse sentido que é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. Vamos agora à quarta pergunta. Primeira parte, o que se fixou na memória dos pastores? B. Encontraram logo o menino? C. Guardaram para si mesmos as boas novas? Lucas 2:15-20. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Desejado de todas as nações, página 48. Ao desaparecerem os anjos, dissipou-se a luz, e mais uma vez cobriram as sombras da noite as colinas de Belém. A mais gloriosa cena que olhos humanos já contemplaram permaneceu, no entanto, na memória dos pastores. E depois que os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores diziam entre si: Vamos até Belém e vejamos o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou. E foram com grande pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Lucas 2:15-16. Partindo com grande alegria, divulgaram as coisas que tinham visto e ouvido, e todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardou todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus. Lucas 2:18-20. Não se acham o céu e a terra mais distanciados hoje do que ao tempo em que os pastores ouviram o cântico dos anjos. A humanidade é hoje objeto da solicitude celeste da mesma maneira que o era quando homens comuns, ocupando posições ordinárias, se encontravam à luz do dia com anjos e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos. Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Anjos das cortes no alto assistirão os passos dos que vão e vêm às ordens de Deus. Então nos pergunta o que se fixou na memória dos pastores. Fala que foi a mais gloriosa cena que olhos humanos já contemplaram. Permaneceu, no entanto, na memória dos pastores. Então, cena mais linda não houve. E só eles puderam presenciar, né? Nós sabemos dos magos do Oriente, que também foram iluminados, mas de uma outra forma. Eles tiveram um contato direto com os anjos e essa cena ficou gravada para sempre na memória deles. Não só um anjo glorioso, mas uma multidão de anjos louvando diante deles, iluminando aquelas colinas, então, de Belém. Então, maravilhoso, né? Nos pergunta se eles encontraram logo o menino. Sim, então eles foram apressadamente para dentro da cidade, eles estavam no campo, né? E logo encontraram Maria, José e o menino na manjedoura. E não guardaram para eles mesmos as boas novas. Estão saindo, divulgando tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Muitas vezes, quando a gente lê essa história do nascimento de Cristo, a gente fica pensando uma coisa muito escondida, como tivesse acontecido. Mas nós vemos que não é bem assim, né? Nós vemos que aqueles pastores, eles divulgaram a notícia por toda parte. Nós vamos ver mais adiante no estudo que quando os magos chegam para perguntar, já estava circulando aquela notícia, os escribas sabiam dessas notícias, mas nem sequer deram o trabalho de ir atrás para conferir, verificar a veracidade da história. Então nós vemos que tiveram a oportunidade para participar da proclamação dessa boa nova, mas o orgulho próprio os impediu de se unirem nessa proclamação. Aqui nos diz que o céu não está mais distante hoje do que estava nesse tempo. No tempo em que pessoas comuns
trabalhando em trabalhos ordinários, falavam com Deus, falavam com os anjos. O céu não está mais distante hoje do que estava naquele momento. Então está falando aqui da comunhão rotineira que nós podemos ter no nosso trabalho comum. Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Quinta pergunta: para quais pessoas ainda hoje Deus revela sua verdade? Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Grande Conflito 316 declara: Deus requer de seu povo obras de fé e obediência, correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos dentre os profetas seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, não conhece o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Então, Deus age segundo o mesmo princípio ainda hoje. Aqueles que estão bem atentos à luz que já tem, é comunicada maior luz. Esses estão anelantes de maior luz. E nós vemos então que a fé e a obediência a Deus implica sacrifício, implica cruz, mas tudo isso ainda devemos fazer o quê? Com alegria, como um privilégio diante de Deus. Por isso que lá, no Evangelho fala o quê? Que nós devemos nos sentir bem-aventurados quando nos perseguirem em nome de Jesus. Se for por algo de mal feito que nós fizemos, nenhuma virtude há nisso. Mas se é pelo nome de Cristo, então é uma honra sofrer aflições por Ele. Vamos para a sexta pergunta. O trabalho de que classe de pessoas vale mais? Com que propósito os anjos de Deus estão diante do humilde trabalhador? E como o Senhor avalia o ser humano? Provérbios 4, 7 e 8. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Lemos no Ciência do Bom Viver, 477. Os que são humildes e fazem seu trabalho como diante de Deus podem não ter tanta aparência como os que estão cheios de agitação e importância própria, mas o seu trabalho vale mais. Muitas vezes, os que fazem grande demonstração chamam a atenção para si mesmos, interpondo-se entre os homens e Deus, e seu trabalho experimenta insucesso. Se alguns são classificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo, não apenas sobre eles, mas sobre aqueles que o escolheram, que reconhecem seu valor e que podem, com conhecimento de causa, incentivá-lo para a frente. São os que cumprem fielmente o trabalho que lhes é designado dia a dia, que na ocasião oportuna ouvirão de Deus. Sobe para mais alto. Enquanto os pastores estavam vigiando seus rebanhos nas colinas de Belém, os anjos do céu visitaram-nos. Da mesma sorte hoje, enquanto o humilde trabalhador por Deus cumpre seu trabalho, os anjos de Deus estão ao seu lado, ouvindo suas palavras, notando o modo como seu trabalho é feito, para ver se podem ser confiadas às suas mãos responsabilidades mais amplas. Não é pelas riquezas, educação ou posição que Deus avalia os homens. Avalia-os pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Olha para averiguar em que medida possuem o seu espírito e até que ponto sua vida revela semelhança com a sua. Para ser grande no reino de Deus é preciso ser como uma criancinha, em humildade, simplicidade de fé e pureza de amor. O trabalho de que classe de pessoas vale mais? Que nos falou que é o trabalho das pessoas humildes,
que não são tão distintas, não são tão visadas, mas o seu trabalho vale mais para Deus do que aqueles que estão cheios de importância própria, de agitação, e no fim esse trabalho experimenta insucesso, aqui diz. O que é falado dos anjos, então, diante do humilde trabalhador? Da mesma sorte, hoje, enquanto o humilde trabalhador por Deus cumpre seu trabalho, os anjos de Deus estão ao seu lado, ouvindo suas palavras, notando o modo como seu trabalho é feito. Então, da mesma forma, os pastores estavam lá, desempenhando seu trabalho e foram visitados pelos anjos. E nós, no nosso trabalho cotidiano também, podemos ter certeza que temos anjos ali, notando como estamos fazendo o nosso trabalho, anotando nossas palavras e ações, e pela forma como nós desempenhamos o nosso trabalho, que nós vamos poder receber mais responsabilidades ou não. Me chama a atenção, então, essa parte final de avaliação de Deus, que não é em relação à riqueza, educação ou posição, mas de acordo com a pureza de intenção e formosura de caráter. Esses são os valores que Deus aprecia. Sétima pergunta: o que sempre nos maravilhará na história de Belém? Jesus veio com o vigor físico de Adão no Éden? Ele recebeu em seu corpo as consequências hereditárias de 4.000 anos, desde a entrada do pecado no mundo? Desejado, página 48, diz assim: a história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em permutar o trono do céu pela manjedoura, e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. Orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Nós vamos tratar desse assunto nas próximas perguntas também, e aqueles que já estão familiarizados com a nossa fé através de outros estudos que temos aqui, inclusive em nosso canal, sabem que defendemos, em certo sentido, de Jesus ter vindo com uma natureza igual a de Adão antes da queda. Mas isso é em certo sentido, como eu falei ao princípio, não é em todos os aspectos. Falamos disso no aspecto espiritual, moral, mas do que está tratando então o texto em questão, né? Porque o texto, muitos utilizam esse texto para se contrapor, dizer que é completamente falsa a nossa posição, porque aqui fala que teria sido uma grande humilhação se o Filho de Deus tivesse vindo o quê? Como Adão, na inocência no Éden. Mas aí diz que ele não veio dessa forma, portanto está afirmando que ele não veio. Então isso aponta para o quê? Jesus veio com o vigor físico de Adão no Éden? Não, não veio. Nós vemos aqui a questão da maravilha da história de Belém, que é essa condescendência, essa humilhação que Jesus passa, de modo que ele aceita agora uma humanidade que já havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então, as consequências da entrada do pecado. Vejamos bem que isso está falando aqui dos resultados, das consequências. Em nenhum momento está falando que havia o pecado em si. Essa parte ele não tomou certamente. Mas vamos para as próximas perguntas para maiores esclarecimentos, né? A 8ª pergunta diz assim: a natureza humana de Jesus era em semelhança de carne pecaminosa ou igual e idêntica à nossa? Parte B. Devemos ter alguma dúvida quanto a uma completa ausência de pecaminosidade na natureza humana de Cristo? C. Como agia sua natureza perante o mal? Bom, já podemos responder essa primeira parte
que o texto fala em semelhança de carne pecaminosa. É assim que está no texto. Vamos entender qual é a intenção do autor. Romanos 8:3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. João 8:46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Aqui temos vários textos de diferentes livros tratando também deste assunto. Os livros são Terceiro Mensagens Escolhidas, página 142, Sétimo Comentário Bíblico, 925, Primeiro Mensagens Escolhidas, 256, Quinto Comentário Bíblico, 1104, Terceiro Mensagem Escolhida, 134, Quinto Testemunho para a Igreja, página 422, Sétimo Comentário Bíblico, 907, Segundo Testemunho para a Igreja, 509, Segundo Testemunho para a Igreja, 202. Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Ele, Cristo, devia assumir sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiatório. A natureza humana de Cristo era semelhante à nossa, e o sofrimento era mais intensamente sentido por ele, pois sua natureza espiritual era livre de toda mácula de pecado. Portanto, seu desejo para a remoção do sofrimento era mais forte do que os seres humanos podem experimentar. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Mas o príncipe das trevas nada achou nele, nem um simples pensamento ou sentimento de resposta à tentação. Cristo é, por um lado, um representante perfeito de Deus e, por outro lado, um espécime perfeito de humanidade sem pecado. Por conseguinte, ele combinou divindade e humanidade. Era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em todos os pontos como nós o somos. Ele é nosso exemplo em tudo, é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, a sua natureza recuava do mal. Aqui nós temos muitas informações, trechos de vários livros, nos trazendo esclarecimentos sobre esse assunto, que é um assunto um tanto complexo, mas se nós tivermos boa vontade, nós vamos conseguir coadunar um texto com o outro. Então pergunta, a natureza humana de Jesus era em semelhança de carne pecaminosa ou igual e idêntica à nossa? Como já foi dito, era semelhança de carne pecaminosa. Aqui em vários momentos, falou que ele tinha semelhança com a nossa natureza, que ele era semelhante a nós. Então nós sabemos que semelhante não é igual. É algo que tem uma aparência, mas é diferente. A parte B, devemos ter alguma dúvida quanto a uma completa ausência de pecaminosidade na natureza humana de Cristo? Não tem como nós termos dúvida nisso. Aqui falou em vários lugares que ele era sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado, imaculado, irrepreensível, a única pessoa que andou sobre a terra em que não havia nenhuma mancha de pecado. A sua natureza recuava do mal, em outros textos fala. Então nós não podemos falar isso quanto à nossa natureza. Nós não somos assim. Então aqui está deixando muito claro como que Jesus era, A parte C diz como agia sua natureza perante o mal. Ela recuava do mal, como já foi dito. Então era uma natureza diferente da nossa. Nós não podemos nos colocar como Cristo nessa questão, porque nós já nascemos pecadores. E esse é o detalhe, Quando apresentamos esse assunto, muitos questionam a gente, não, vocês estão criando um Salvador agora distante, diferente de mim, como que ele pode ser o meu exemplo?
Ora, ele não tinha o propósito apenas de ser exemplo, mas de ser, primeiramente, o quê? Salvador, substituto. Ele veio para resolver, não para ser parte do problema. E é isso que muitos não entendem sobre a natureza do pecado, a corrupção que foi trazida pela queda de Adão e Eva, de maneira que há esse nascimento já com propensões para o mal. Vamos ver mais aqui nos próximos textos. Então é contra isso que nós nos colocamos. Evidente que aqui fala que ele tornou-se sujeito à tristeza, cansaço, fome, sede. Ele era um verdadeiro ser humano. E a semelhança da carne pecaminosa, Ellen White comenta sobre exatamente essas coisas. Fome, tristeza, cansaço. Olha, então os textos estão esclarecendo para nós a intenção. Aqui tem uma palavra-chave também, que Cristo é chamado de o segundo Adão. Nós vamos explorar isso mais adiante em outros estudos, mas nós já vemos por esses textos que ele, então, desempenha um papel de cabeça da humanidade. Em lugar do primeiro Adão que se apostatou, teve que vir outro para, então, representar a humanidade. Então, são muitos textos, como foi dito. Aqui, teríamos que nos estender por muito tempo para falar de cada detalhe, mas é interessante destacar ainda que ela traz um contraste entre essas fraquezas inocentes que Jesus assumiu na semelhança de carne pecaminosa, que não é o pecado em si, mas os resultados da entrada do pecado, e são as fraquezas inocentes. Ele é o irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Nona pergunta. É correto apresentar nosso Salvador como um homem que nasceu com propensões para o pecado? Por causa da entrada do pecado, como nasceu a posteridade de Adão? João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Nós temos aqui o texto do manuscrito 57 de 1890, também no manuscrito Release, volume 16, página 182, é o primeiro texto. Diz assim: não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos pensamentos, em nossas ideias pervertidas. Não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade, fazendo com que ele viesse a possuir as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. Então, antes de irmos para o próximo texto, aqui nós já temos uma claridade muito grande. Depois, mais ao final desse semestre, quando formos estudar sobre a tentação no deserto, estudaremos mais sobre isso. A possibilidade real de Jesus ceder à tentação. Ele poderia escolher o mal, assim como Adão o fez. Mas aqui nos diz mais do que isso. Que diz o fato de haver essa possibilidade de Cristo ceder não deve nos levar ao quê? A ideias pervertidas, pensamentos comuns e terrenos. E o que ela chama desses pensamentos? Olha só, diz aqui que achar que ele tivesse as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem, que nós possuímos. Então, veja a claridade de um texto desse. O próximo texto também é da Carta 8, de 1895, está no manuscrito Release, volume 13, página 18, comentário bíblico, volume 5, página 1128. É a carta que Ellen White envia ao irmão Baker, um obreiro na Austrália, e ela então recomenda as seguintes cautelas. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso ao tratar da natureza humana de Cristo. Não a apresente diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado nem mancha alguma de pecado sobre ele. Era a imagem de Deus. Poderia cair e caiu deveras ao transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para a desobediência. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que o homem é tentado. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Ele foi assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado por tentações no Éden. Evite toda e qualquer questão relacionada com a humanidade de Cristo que possa ser mal entendida. A verdade
fica muito próxima da trilha da presunção. Ao tratar sobre a humanidade de Cristo, é preciso que esteja muito atento a cada afirmação para que suas palavras não sejam entendidas de maneira diferente. E assim, perca a percepção clara de sua humanidade combinada com a divindade, ou que a deixe empalidecer. Nunca, de maneira alguma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo, ou que de alguma maneira ele cedeu à corrupção. Então nós temos aqui, nesse texto, um resumo desse assunto todo, porque nos fala então sobre o fato de que Jesus não veio com propensões para o pecado. Mas tem um detalhe nesse texto que eu queria destacar aqui. Aqui falou sobre a posteridade de Adão. E que palavras são usadas então quando diz da queda de Adão e Eva? Como que os seus filhos então nasceram? Com propensões inerentes para a desobediência. Essa palavra inerente é muito forte. Nós não podemos colocar essas palavras para o nosso Salvador Criador, que ele nasceu já com propensões inerentes para a desobediência. Então, ela qualificar essas propensões dessa maneira refuta uma outra objeção que alguns querem achar um jeito de falar, não, é que Jesus não cultivou propensões para o mal. Bom, mas aqui está falando de um contraste entre os filhos de Adão, que nasceram com propensão inerente, ou seja, própria da natureza humana, em relação a Jesus, que é o segundo Adão. Olha, então fala, mas Jesus é o quê? Ele é o segundo Adão. Ele podia ter caído, mas não havia propensão para o mal nele. Eu ainda queria destacar mais sobre essa palavra inerente. Às vezes nós lemos ela e não compreendemos tão bem o significado dessa palavra. Então aqui no dicionário, o significado é ligado de modo íntimo e necessário, inseparável. Então o que está falando que é inseparável o pecado, a pecaminosidade da nossa natureza. Nós nascemos assim. Então não podemos dizer que Cristo tem essa natureza pecaminosa inerente à natureza dele. Por isso, então, nós sejamos extremamente cuidadosos ao tratar da natureza humana de Cristo. Vamos para a 10ª pergunta. Jesus tinha o mesmo livre-arbítrio que Adão no Éden? A fim de ser um sacrifício perfeito, como era a sua natureza humana? 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 1 Pedro 1,19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Antes de irmos para as notas, eu sempre destaco que uma coisa é o não ter se contaminado ao decorrer da vida, mas também tinha que ser o quê? Imaculado, por natureza já ser puro também. As duas coisas, uma natureza e vida sem pecado. Temos textos da meditação matinal Jesus, meu modelo, na página 49, também da Cristo Triunfante, 245, primeiro Mensagens Escolhidas, 267, meditação matinal Nossa Alta Vocação, na página 105, a meditação matinal Para Conhecê-lo, página 32, quinto comentário bíblico 1108 e também segundo Mensagens Escolhidas, 131. Cristo veio à Terra e se colocou na mesma posição em que Adão estava, vencendo onde Adão falhou. Ele se fez para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é chamado segundo Adão, em pureza e santidade, ligado a Deus e amado por Deus. Começou ele onde o primeiro Adão começou. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas sua vontade foi sempre conservada ao lado da vontade de Deus. Em sua humanidade, ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. Poderia haver cedido à tentação como ele o fez. E Adão, crendo em Deus e sendo praticante de sua palavra, poderia haver resistido à tentação como Cristo resistiu.
houvesse Cristo querido e haveria ordenado às pedras que se transformassem em pão. Poderia haver se atirado do pináculo do templo. Poderia haver cedido à tentação de Satanás de cair a seus pés e adorá-lo, ao usurpador do mundo. Mas em cada ponto ele enfrentou o tentador com um está escrito. Sua vontade estava em perfeita obediência à vontade de Deus, e a vontade de Deus foi revelada em toda a sua vida. Fazia parte de seu ser. Nosso substituto e penhor passou pelo terreno em que Adão tropeçou e caiu. E a questão era, tropeçará ele e cairá como Adão nos mandamentos de Deus? Ele enfrentou os ataques de Satanás repetidamente, com está escrito, e Satanás deixou o campo da luta como inimigo derrotado. Cristo redimiu a vergonhosa queda de Adão e aperfeiçoou um caráter de obediência perfeita, deixando ao mesmo tempo um exemplo à família humana. Houvesse ele falhado em um ponto quanto à lei de Deus, e não haveria sido uma oferta perfeita, pois fora num ponto apenas que Adão falhara. Quando Cristo inclinou a cabeça e morreu, trouxe consigo ao chão as colunas do reino de Satanás. Venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obtivera a vitória. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. A divindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Tantos textos claros, e vamos então comentar mais sobre eles. Diz a primeira pergunta: Jesus tinha o mesmo livre-arbítrio que Adão no Éden? Aqui foi dito com todas as palavras que sim, ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. A fim de ser um sacrifício perfeito, como era a sua natureza humana? Então aqui disse que ele veio na mesma natureza que Adão tinha no Éden, né? O texto diz assim: venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obtivera a vitória. E também diz que Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Esse texto do segundo Mensagens Escolhidas deixa muito claro que Jesus não tinha a mesma natureza que a nossa. Então, quando defendemos essa posição, não é um preciosismo, um capricho. Aqui é algo muito sério. Cristo, para ser esse Cordeiro perfeito de Deus, tinha que ser dessa forma. Aqueles que apresentam Cristo com propensão para o mal, estão apresentando um Cristo que foi corrompido. Então, mais uma vez repito, Jesus não era para vir ao mundo para ser parte do problema, mas sim ser solução do problema. Vejamos que muitos falam, não, mas ele tem que ser idêntico a mim, ele tem que se identificar em todos os sentidos comigo. Ora, por mais que Cristo tenha se identificado no nível de tentações, ele nunca o quê? Cometeu nenhum pecado. Isso já é um distanciamento de nós tremendo. Porque Jesus não passou pela experiência, por exemplo, do ébrio, do viciado em algo que precisa largar daquele vício, né? Restaurar essa... Não, Jesus não tinha que passar por tudo isso. Ele se identificou no nível que de tentações. Tentações que assolam o ser humano e que também puderam assolar ele. Agora, aquela experiência daquele que já fez parte do pecado e se livra do pecado, ele não fez parte desse tipo de identificação, nem o poderia ser. Então, vejamos que tudo tem o seu limite e as pessoas querem exagerar uma questão que não tem cabimento. Eu sempre lembro da história do pastor Alonso Jones, que numa assembleia quis enfatizar muito o ponto que Jesus era 100% igual a nós. E alguns delegados se levantaram e questionaram ele. E ele, por fim, ele fez um ajuste na explicação dele. Mas esse ajuste dele fazia toda a diferença. Porque ele falou, não, a mente de nosso Senhor era pura. Ah, muito bem, se a mente dele era pura, então já não é 100% igual a nós. Então a base de todo o argumento dele naquele sermão foi derruída, foi ao chão, porque realmente é nesse aspecto que temos enfatizado. O aspecto moral e espiritual de Cristo sempre foi puro. E aqui eu gostaria de destacar
os vários textos que nos falam que Cristo é o quê? O segundo Adão. Ele veio e começou onde Adão começou e redimiu a falha de Adão. Então é repetido várias e várias vezes essa questão. Além disso, nos fala então que Jesus tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. Talvez essa informação não tenha um impacto suficiente nas pessoas se nós não nos questionarmos do seguinte: nós, hoje, seres humanos, temos o mesmo livre-arbítrio que Adão tinha no Éden? Não temos. Não temos. Então aqui já é outra diferença que os textos estão nos apresentando. Não há uma condição, seja de neutralidade. Alguém pode achar, e alguns sociólogos, filósofos na história, procuraram dizer que um ser humano entra no mundo uma página em branco, tábula rasa, numa neutralidade. Nós sabemos que isso é falso. Também o ser humano hoje não nasce numa condição ligada a Deus como Adão saiu das mãos de Deus, Adão e Eva. Então é uma condição que é de pureza, santidade, bondade. Então nada disso é realidade. Então em que condição que o ser humano já vem a esse mundo? Em aliança com o inimigo. Portanto, lá no prefácio desse semestre nós lemos sobre o quê? Que essa inimizade com Satanás ela é entretida sobrenaturalmente. Ela não é natural de nós, mas com a graça, com o poder que vem do alto, aí sim agora começamos a combater. Porque antes estávamos escravos na mão do diabo, fazendo a sua vontade, incapazes de sair do seu controle. Mas agora Cristo vem para equilibrar as forças. O Espírito Santo é enviado agora para ser uma força em nossa consciência, agora onde reinava a paz no pecado, agora o quê? Uma luta é travada entre a carne e o Espírito. E aquilo que nós dermos ouvidos, as escolhas que nós fizermos, aquilo que alimentarmos, é que definirá a vitória. 11ª, havia risco de fracasso ao Jesus tomar a humanidade? Desejado 49 e 117. Diz assim: Satanás aborrecera Cristo no céu por causa de sua posição nas cortes de Deus, mas o aborreceu ainda quando se sentiu ele próprio destronado, odiou aquele que se empenhou em redimir uma raça de pecadores. Não obstante, ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade, permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. O coração do pai humano compadece do filho, olha a fisionomia do pequenino e treme ante a ideia dos perigos da vida. Anela proteger seu querido do poder de Satanás, guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar mais amargo conflito e mais terrível risco, Deus deu o seu Filho unigênito, para que a vereda da vida fosse assegurada aos nossos pequeninos. Nisso está o amor. Maravilhai-vos, ó céus, e assombrai-vos, ó terra. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão, não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Então havia o risco de fracasso ao Jesus tomar a humanidade, se tornar um ser humano de carne e osso? Com certeza havia. Como houve com Adão, ele sendo o segundo Adão, poderia, se pecasse em um só ponto, como foi dito na pergunta anterior, ele já não poderia redimir essa humanidade. Assim como Adão pecou em um só ponto. E da mesma forma, fala que Adão poderia não ter pecado também, né? Então não pode ser chamado de tentação algo que não há possibilidade de ceder. Vamos agora à 12ª pergunta, a última. Em que qualidade Jesus é um exemplo para nós? Vamos ler em Terceiro Mensagens Escolhidas, 140. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo, não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar, mediante a fé no poder de Deus para ajudar em toda emergência.
O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, os sirva na natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem finito com o Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, tendo em mente sua qualidade de filho e sua humanidade. Não foi como Deus que foi tentado no deserto, nem devia como Deus suportar as contradições dos pecadores contra si mesmo. Foi a majestade do céu que se tornou homem, humilhou-se até a nossa natureza humana. Então, em que qualidade Jesus é um exemplo para nós? Como filho, como ser humano, é dessa maneira, não como Deus, né? Ele não veio revelar o que Deus poderia fazer, mas ele veio como um ser humano real. Então essa posição de submissão de Jesus como filho aqui na terra traz lições para nós. Não é que ele não tivesse por direito arrogar para si as decisões. Ele o tinha como Deus, mas ele, dando-nos exemplo como ser humano, o que ele fazia? Se submetia e dizia o quê? Eu faço não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, é muito interessante, os textos são elucidativos em muitos sentidos aqui, nos confirmando que essa posição de filho é uma posição, então, de rebaixamento, de submissão dentro do plano da redenção. Então, mais uma lição finalizada, com a graça de Deus. Agradecemos por todos que nos acompanharam até aqui e continue acompanhando as lições aqui em nosso canal. Muito da vida de Jesus vamos estudar pela frente. A próxima lição é sobre a dedicação no templo, que acontece, Jesus é circuncidado ao 8º dia e no 40º dia ele é apresentado no templo. Que realmente essas lições, essas reflexões tragam mudança real, tragam santidade para a nossa vida, que o refletir a Cristo, através dessa contemplação, possamos ser transformados à sua semelhança. Estudando sobre a nossa natureza, nós vemos a situação que Satanás nos deixou. Mas graças ao nosso Salvador, que deixou a glória, deixou seu Pai, todos os anjos, para vir aqui nos dar esperança, porque de outra forma não poderíamos ser salvos e um dia estarmos com eles nas mansões celestiais. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.